Olá, meu nome é Márcia Bueno e estamos agora com o programa Momento Inclusão. Vou começar o programa desta semana fazendo minha descrição. Eu estou com uma blusa preta, um colar de tons verdes, sou loira, uso óculos vermelho, estou com uma saia preta e uma bota preta e verde. Minha convidada de hoje, daqui a pouco vai fazer a descrição também dela de imagem, mas ela está um pouquinho longe da gente. Ela está lá na Flórida, em Miami. É um orgulho muito para o Momento Inclusão e para o nosso programa poder participar agora da Queens United TV. Essa TV que da Val Justo, que é a CEO, né, da Queens United TV, e nos deu a honra dessa entrevista. Gostaria de chamá-la agora, a nossa entrevistada de hoje. Ela é empresária, palestrante, idealizadora da Queens United TV e Conexão Mulheres USA. Seja muito, muito bem-vinda, Val Justo, na TV Barueri e agora também na Queens United TV. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu, Márcia, de você ter me convidado. É uma honra para mim poder estar aqui no programa teu e falar um pouco de inclusão, né? Eu vou me descrever e daí eu quero falar um pouquinho aí o que eu penso da inclusão tão necessária hoje na vida de todos nós, né? Eu Verdade. tô de blusa azul e branca, eu tô com colar prateado, com colar bem grande e um brinco bem pequeno. Eu sou loira, assim, uma loira pintada, tá? E tô de calça jeans e sapato azul marinho, tá? Muito bem, obrigada, viu, Val? O tema de hoje, na Obrigada. verdade, o nosso programa hoje está com dois temas importantíssimos, né? Hoje a gente vai falar sobre dislexia, superação, uma história de sucesso, né, da Val Justus. E também nós vamos falar da Queens United TV, que é uma marca hoje conhecida aí, né? A Val desbravou esse mercado dentro dos Estados Unidos. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da Queens, para as pessoas entenderem, Val, um pouquinho do que a gente está falando. A Queens é uma TV de mulheres. Ela nasceu com o propósito de inspirar mulheres. No meio da pandemia, eu vim para os Estados Unidos e fechou tudo, né? Eu cheguei uma semana, na outra semana fechou tudo. E a gente, no meio da pandemia, só via as mulheres com problemas, nervosa, se separando de seus maridos, brigando com os filhos, que os filhos estavam em casa, e aquele estresse, vivendo uma pandemia que ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era Verdade. aquilo, até hoje a gente não sabe direito tudo, né? Tudo que foi, tudo que aconteceu. E no meio de tudo isso, eu estava aqui nos Estados Unidos e eu resolvi criar a TV para que ela fosse uma TV de forma educativa, uma TV que apoiasse, uma TV que transformasse vida de mulheres, né? Então, com isso, a gente criou a Queens. O objetivo final ali da Queens era que todas as apresentadoras fossem mulher. Então, todas as âncoras dos programas são mulheres e temas de mulheres. Então, é uma TV focada no universo feminino. Perfeito. E eu acho bacana isso porque nosso programa é o Momento Inclusão. Nós trazemos aqui toda semana assuntos que às vezes não são discutidos em TV aberta ou quando discutidos são muito tímidos, né? A forma de se colocar. E você, Val, me admira muito essa coragem sua de colocar aí, dar para essas mulheres esse empoderamento de cada uma estar falando daquilo que gosta, né, daquilo que vive em sua vida com tanta qualidade e aquilo que você falou, levando qualidade de vida, saúde, bem-estar, dicas, Tudo. moda, né? Eu acho que a Transformando pandemia, vidas, né, Márcia? Transformando vidas, porque a gente tem caso de mulheres que começaram a fazer brigadeiro e hoje já tem viu num programa, tá? Da Celina Brigadeiro. E hoje já tem uma lojinha lá de brigadeiro.
Exato. E levando também, né? Eu vejo, são brasileiras, né, Val? Você me corrija se eu estiver errada, levando uma Só parte da brasileiro. cultura, né, nossa, né, do brigadeiro, de outras coisas que é tão brasileira e está fazendo diferença aí na vida de outras pessoas também, né? Sem ser da comunidade brasileira. Eu acho isso, esse intercâmbio muito rico de informação cultural. Você está me ouvindo, Val? É muito interessante porque hoje a TV, por ser uma TV streaming, ela tem app próprio também, também tem site, mas é uma TV streaming. Você assiste em qualquer lugar. Você assiste no Roku aí no Brasil, na Soul TV aí no Brasil, na TV Brasil aí no Brasil, no Comcast aí no Brasil. Então nós estamos em várias plataformas aí no Brasil, acho que é umas 12 para ter uma ideia, Que né? bacana. Então, então nós estamos em plataformas regionais, como na Bahia, a gente tem, no Rio, a gente tem plataformas que é mais focada ali naquela região. Então, estamos também nas plataformas que pega em qualquer lugar. Então, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mu- Engraçado que o teu programa está iniciando agora com a gente, está iniciando também uma menina, uma brasileira, de Paris. Olha que Então, bacana. essa semana a gente tem o teu programa e a Sara junto lá, né, no programa dela, contando um pouco da vida dos brasileiros em Paris, como que está sendo hoje, né? Nossa, Com muito tantas legal. mudanças. Ô, Val, eu tenho que, assim, primeiro já aproveitando essa oportunidade aqui e agradecer você por nos dar essa oportunidade, porque o nosso programa está dentro do canal Barueri, da TV Barueri. Nós vamos completar 3 anos, né? Aqui toda semana. Quando a gente fala em momento inclusão e inclusão, né, que nós vamos tocar nesse assunto agora, a gente tem muitas restrições, muitas barreiras, né? Seja ela física, atitudinal, né? Dentro das próprias famílias, né? Um tema que é sempre abordado de uma forma muito delicada, né? Então, eu acho que essa vivência na questão da inclusão dos nossos filhos, né? Para quem não sabe, meu filho está dentro do transtorno do espectro do autismo, ele é uma pessoa com TEA, né, dentro do espectro, e a gente sabe como é difícil fazer com que a sociedade compreenda a forma dele ser, né, a característica dele como ser humano que ele é e todos são, né? Então, o nosso programa, para a gente é uma honra estar aí na Queens United TV com vocês, levando um pouquinho da experiência nossa aqui, dos nossos profissionais aqui também, neurologistas, psiquiatras, terapeutas, fonoaudiólogos, as histórias das mães que vêm aqui contar para a gente como é que foi, né, a gravidez, como é que foi receber a notícia, né, de que o filho às vezes tinha uma síndrome de Down ou foi diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista, como é que é a vida real, né? A gente fala muito das pessoas com autismo, mas às vezes a gente floreia muito, né? A hollywoodiana, né? Que sempre é muito bonito, ou sabe todos os instrumentos, ou tem uma memória fotográfica maravilhosa, mas sabemos que a maioria, né? Uma grande porcentagem não tem essa característica, né? Não são todos, né? Uma porcentagem muito pequena, né? Que tem aí essas capacidades, né? Tão extraordinárias, né? E então é difícil a gente falar, e eu acho que cada canal que se abre para o Momento Inclusão é uma forma de nós atravessarmos fronteiras, de nós colhemos também de vocês aí, né? Como as coisas acontecem aí nos Estados Unidos em relação à inclusão, né? O que vocês estão à frente, o que nós estamos à frente. Eu acho isso muito rico. Então eu quero agradecer em nome assim de várias famílias, em nome do canal TV Barueri, essa grande oportunidade que você está nos dando, viu? Muito Ô, obrigada. Márcia, a gente que tem que agradecer a você, porque assim, o Momento Inclusão, ele vem com uma força e com poder de passar para todas as famílias que hoje ninguém vai dizer na minha família não vai ter um autista, Verdade, exato. tá? Ninguém vai dizer na minha família não vai ter alguma criança com alguma coisa que a gente vai ter sim que incluí-lo, né, na sociedade da melhor forma possível
que a gente puder. E eu acho que você sim tem muito para passar para a gente. Você sim tem muito que ensinar e tem muitas mulheres aí para você elevar, mostrar para elas que elas não estão sozinhas nessa luta, Não. que essa luta é de todas as famílias, porque eu tenho TDAH, mas eu tenho um neto autista também, né? E assim, a gente está aí na luta todos os dias, todos os meses, para que ele esteja cada vez melhor. Melhor. E acho que com o passar do tempo, tem até tem até uma pesquisa aí que fala que cada família vai ter no mínimo um. Tem família que tem mais. Sim, a gente aqui, Tá? Eu né? conheço uma mãe que tem 4 filhos autistas. Sim, a gente fala da questão genética, da questão ambiental também, né, do ambiente, mas as pesquisas as mais atuais, que a gente se baseia muito em vocês, né, nos Estados Unidos, né, porque o Brasil ainda não tem essa capacidade de chegar numa estatística tão fidedigna, então a gente se baseia muito por vocês, já estão se falando de 36, um autista, né? Quando meu filho foi diagnosticado, ele tem 19 anos hoje, foi diagnosticado com 2 anos e meio, então há 17 anos atrás, a gente falava de 100 para 1, né? 100 nascidos vivos, um autista. Hoje a gente fala em 36 crianças 36. nascidas vivas para uma, né? Então, assim, você vê que é uma questão, assim, tem vários fatores aí, né, Val, da questão do transtorno do espectro do autismo, né? A gente tem a questão genética, tem a questão do ambiente, mas também nós temos a questão da estatística também, né? Tem um estudo Sim, curioso que o número do transtorno do espectro autista tem aumentado, mas concomitantemente o deficiência intelectual tem caído. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque muitas vezes recebiam diagnósticos incorretos, né? Na verdade, a criança era TEA, estava dentro do transtorno do espectro autista, principalmente os mais velhos. É que na época a gente fala do CID, né, do CID-10, do CID-11, do transtorno do espectro autista, do nome mesmo, né, do autismo. Nós estamos falando de 1943, com Kanner, vindo para cá, então, muito recente. Então, quantas pessoas já adultas, hoje idosas, estão com o diagnóstico errado? Sempre foram dentro do transtorno do espectro autista, mas antigamente não tinha esse conhecimento. Então, isso também manipula a estatística também. É um item também que não é todo, mas tem sim, uma contribuição, né, Val? sim. Mas também se fala que todos os grandes nomes aí da humanidade, todos eram autistas, né? Sim, E eu não sim, duvido, tá? Eu não duvido disso, porque eu tenho visto autistas de diferentes níveis, né? sim. E diferente. Então, o autista, ele vai mal no relacionamento. Não vai, porque o meu neto é o maior best friend aqui da Olha escola, aí. né? Então, as Ele habilidades são conhece todo diferentes, né? mundo, ele conhece todo mundo, ele é convidado para todos os aniversários de criança de outras salas, de crianças que querem a amizade dele, não é ele que Ah, que quer, é a bacana. criança que quer, Ô, Val, quantos né? anos ele tem, Val? Ele tem 6. Qual o nome E dele? Arthur, rei Arthur para Arthur, mim, Rei né? Arthur. E ele, semana passada, ele falou assim: vovó, eu fiz 6 anos esse ano, né? Eu falei: nossa, a vovó tá com tanto, né? Ele falou: vovó, você já morreu? Eu Olha. falei: não, que eu saiba ainda não, né? Daí comecei a rir, daí ele falou assim: então quando você morrer, você não esquece de vir me avisar, né? Como que é lá em cima, porque eu preciso saber antes de eu morrer. Eu falei: bem Nossa, pensado. que interessante, né? 6 anos, né? Provavelmente deve ter ouvido alguma coisa em relação à morte, Não, alguma é que eu coisa. falei a minha idade, né? Ah, E ele falou: nossa, né? Tudo isso, então já tá na hora de você morrer na cabeça dele, né? Já tá velha, né? verdade, né? A É uma gente tá nós gracinha. estamos vivendo mais, né? É difícil às vezes a gente, o meu também, a gente entender o funcionamento, né? Que é a grande sacada, né? O funcionamento da mente de cada um deles, cada um é diferente um do outro, né? E como eles enxergam, né? O mundo, as pessoas, a Mas o que família. eu acho, Márcia, o meu neto, para mim, é a evolução do ser humano, tá? Por quê? Porque
Ele não se preocupa com o que os outros estão pensando dele, Exato. Não tem maldade, né? tá? Ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, e você que compreenda. É lógico que a gente tenta impor limite. Arthur, isso não pode, aquilo não pode. Mas assim, ele age, é uma pessoa extremamente feliz, Sincera, né? Eles extremamente costumam ser muito feliz. sinceros. Demais. A Demais. vovó tá bonita? Não, hoje a vovó não tá bonita. Exato. Nossa, vó, onde você vai assim? Se troca, põe uma roupa mais bonita, ele fala, sabe? Come o que ele quer. Então, assim, totalmente resolvido, sabe? Independente, ele é bem independente. Totalmente resolvido, independente, tá? A gente descobriu muito cedo e tratou ele muito cedo, né? Foi tratado aí no Brasil, começou a fazer aba aí no Brasil. A aba, eu amo E a o, aba. Ciência aba, é, para mim, explica muita coisa. Ajuda então, ele muito. fez aba, e ele tem um probleminha que acho que é pior do que o autismo, tá? Porque se você vê ele, você não vai falar que ele é autista ou não. Sim, sim. Primeiro que ele vai chegar em você e vai falar, nossa, como, né? O que você tem de melhor, ele vai falar, Que lindo. tá? Nossa, que cabelo bonito, nossa, que roupa bonita que você tá, nossa, gostei do seu sorriso. Ele é assim. E segundo, que ele, assim, ele vem com uma alegria, com uma energia, contagia todo mundo assim se apaixona por ele, sabe? O Enzo também, meu Você, filho, eu falo que ele é a única pessoa no mundo que eu conheço, desses 19 anos, lógico que quando ele era pequenininho, bebê tem um comportamento diferente, mas ele acorda sorrindo. Não importa se é segunda ou terça, ou é feriado, ou ele sempre acorda sorrindo. Bom dia, mamãe, bom dia. Dormiu bem, filho? Sonhou com os anjos, sonhou com Jesus. Sabe, ele repete, lógico que a gente sabe que ele gravou essa frase, ele vai repetir, mas é uma pessoa que é uma das mais honestas que eu já conheci na minha vida. Realmente, eles não têm noção muito do então, por perigo e isso da que eu falo que inocência. talvez seja a evolução do ser Evolução. humano. Talvez a gente tenha assim que evoluir e a forma mais rápida seria que as pessoas mudassem, né? Exato. O comportamento, né? A noção de quebrar as É, barreiras, né? Eles são livres, né, Val? Parece a sensação de que eles é. são livres para viver, né? Realmente eles E vivem. ele, vamos supor, se ele vai num lugar, tem um monte de brinquedo, num parque, acho que eu tô mais pro canto de cá, deixa eu mudar. Tem um Centraliza. monte de brinquedo assim, o que que ele fala? Ó, vamos supor, a hora que acabou, tem 10 brinquedos sobrando. Ele fala, esses brinquedos não são meus, o meu é só esse. Ele Eles são pega muito só o honestos, dele e leva embora só o dele, só o dele. extremamente correto. Extremamente. Ô, Val, me dê uma curiosidade. Eu sei que a gente faz um script, daqui a pouco a gente está mudando tudo o script, mas está ótimo, porque isso é importante. Tem uma curiosidade muito grande aqui. Sempre quando a gente faz referência ao transtorno do espectro autista, a gente sabe que os estudos, as pesquisas estão sempre baseadas e a gente sempre está de olho em vocês aí, né? O que vocês estão fazendo, né? Tem o doutor Alisson Motri, né? Que é um brasileiro que tem o laboratório dele aí dos minicérebros, né? Que eu estou sempre acompanhando também, fazendo pesquisas muito importantes. Tem o CBI of Miami aí também, que também fala muito sobre aba, né? Sobre ciência aba, nos ensina Sim. muito. E Tem o eu queria. Gadia, né, que é o famosão aqui também, é brasileiro e vem gente do mundo inteiro ser atendido por ele. Exatamente, eu acho isso muito bacana e essa troca também. E eu percebo assim, como os Estados Unidos, eles têm um cotidiano mais, parece natural em relação às pessoas dentro do transtorno, a própria escola, tudo. Como funciona isso? Porque eu vejo também que a gente tem muita barreira aqui ainda para ser quebrada na questão da atitude das pessoas, né? Tanto independente do tipo de deficiência ou transtorno, nós no mundo somos a minoria. Nós precisamos dessa maioria global
para viver, para evoluir também, né? Para fazer com que as pessoas nos ajudem também. Então, eu percebo que o comportamento aí de vocês é mais respeitoso. Eu percebi isso até em roupas, né? Você vai comprar uma roupa, você fala, meu filho é autista. Olha, tem esse tecido que ele não vai agredir tanto, né? Ele ao toque. Então, eu percebo um cuidado Porque maior. para o autista o toque é muito importante, né? Sim, essa parte sensorial. E aí, quando você tem a Sim. oportunidade de ir para os Estados Unidos e você percebe que o tratamento é diferente, né? Eles entendem o que é o transtorno do espectro Então, autista. Márcia, na escola, eles já falam na escola, né? Já faz o teste na escola e já vem com assim, olha, ele vai. Ah, eu tava falando do meu neto, né? Aí, ó, dislexia. Chegou? Meu neto, ele tem aplaxia da fala. Tá. Na outra coisa, eu falei, tem duas coisas. Uma coisa que ele tem Sim. que prejudica mais que o autismo é a aplaxia da fala. Então, na escola já falaram, ó, o autismo dele está tratado, tá assim, tá em tratamento, tá correto, mantém o tratamento, tal, tal, tal. Mas nós vamos colocar uma fono para fazer com ele aqui na escola os tratamentos para ele melhorar a fala. E é engraçado que ele tem dificuldade na fala em português, não em inglês. Olha isso, que bacana. Sabe por que eu acho isso? Engraçado, É né? E curioso, né? Curioso, né? Porque é a questão do idioma e como o cérebro aprende, né? A se vira para encaixar línguas diferentes, né? E alguns têm muita habilidade nisso, né? não, ele tem, e assim, mas a escola ajuda assim, ai, essa criança, ele não desenvolve muito bem, né, esses dias, porque o irmão dele sempre foi na outra escola, que agora eles mudaram, na outra escola ele era o melhor da sala, e daí mudou para essa escola que é High Performance, ele foi o normal, e daí o irmão chegou e falou assim, que estava muito triste, que não queria ser uma pessoa normal, e estava na mesa dos normais, que ia precisar de aulas especiais para chegar junto com o nível alto da sala, porque ele falou para a professora. A professora falou para o meu outro neto, para o irmão do Arthur, né, para o Davi. É, você pode ficar nessa turma o tempo inteiro, você não precisa ser high performance. Ele falou: não, eu quero ser high performance. Ai, que Então eu quero que você me ajude eu a chegar lá. Então a professora já mandou: olha, ele vai fazer isso, isso, isso na escola, sem custo, tá? então, é isso E que eu ia daí, falar. mas porque ele decidiu, tá? E daí ele chegou na casa dele e falou assim: não, porque eu decidi, que a minha nora falou, mas o que é isso? Você vai fazer mais aula, né? Não, porque eu decidi que eu não quero ser normal, eu tô na mesa dos normais, eu não quero ser normal. Daí o Arthur parou, fez assim na cara dele, falou assim: nossa, deve ser muito triste ser normal. Eu nunca fui uma pessoa normal, eu sou extraordinário. Não preciso E nem daí fazer esforço. a gente não aguentava de rir, porque ele tem razão, ele é Sim. extraordinário, né? E como é chato, E né? daí ele. Ser típico, né? Como eles falam, né? De uma pessoa típica e ter que Mas ele tem competir. a autoestima dele, Márcia, Excelente, é um excelente. nível assim que ele vai falar assim: ai, vovó, eu não sei o que eu faço. Todas as meninas da minha sala gostam de mim. Ai, não sei, sabe assim, ele se acha realmente, Ele é ele bem verbal, acredita. né? Val, ele é bem verbal, né? Ele é verbal, ele Então, tem. eu ah, pode falar, pode falar. sim, eu fiz psicologia, né? Eu fiz Hum, psicologia bem antes dele nascer, eu terminei psicologia e eu fui a primeira que questionou o autismo nele, né? E daí ele começou a tratar muito cedo. Mas eu e ele, nós temos uma relação. Eu tenho relação forte com todos os meus netos, mas assim, eu já sei que ele gosta de dançar, que ele gosta de cantar. Então eu já comprei tudo esses negócios de cantar, sabe? para De estimular, né? jockey, tudo. A gente dança, a gente canta, a gente joga, a gente está sempre junto. Eu até me mudei por causa deles, né? Então, eu saí do Brasil por causa deles. Então, porque meu filho resolveu trazer ele aqui para tratar, Sim. para fazer os tratamentos por aqui.
Mas assim, ele conversa muito comigo, né? Dorme aqui em casa. Antigamente ele vinha só com o irmão, agora ele já vem sozinho. Já. Ele está vencendo Ele as, já as vem sozinho. barreiras, né? Está vencendo as barreiras Sim, de uma forma sim. leve e no tempo dele, né, Val? Que é o mais importante, que a gente fala, né? Falo para as mães às vezes ficam angustiadas. Ai, meu filho ainda não está alfabetizado, ele não, né? Tem o tempo deles e tem também a capacidade dele, né? Tem coisas que a gente tem que aceitar, que não vão performar como a gente gostaria, né, que performasse, mas eu acho que a gente focar nas habilidades e ir por esse caminho, eu acho que é o melhor para a vida deles e também para as nossas, né? Porque às vezes Não, algumas mães eu acho criam assim, expectativas, né? Que às vezes ele não vai poder te devolver da mesma forma que você entenda isso, né? Por sim, isso que acho que a é, aceitação da mãe, dos familiares, né? Tentar entender a informação do que é o transtorno. Isso eu estou falando do TEA, mas a gente pode ampliar isso para o síndrome de Down, para o paralisia para cerebral, todos. para todos, né? Inclusive, você falou uma coisa importante, Val, no início do programa, e eu queria resgatar essa questão, que é justamente essa questão do como vai ser esse futuro, né? O que a gente está plantando hoje? Quais os caminhos que nós vamos percorrer? Tem uma outra coisa que eu queria que você falasse também, Val, nessa questão da escola. Aqui no Brasil é muito separado essa questão. A escola é educação e a saúde é intervenção. A intervenção não pode Mas o, acontecer dentro da é, escola. A gente briga ainda por isso aqui mas no o nosso país. preconceito no Brasil é muito grande. A gente Sim, nota, assim, quando está aí no sim, Brasil, que ele vai falar alguma coisa e as pessoas olham. é. Aqui é normal. Aqui ninguém olha porque ele está falando diferente. Você Exato. entende? A estereotipia, né? Não Mas sei se é o caso dele, mas o meu às vezes chacoalha não, demais. o meu ele Tem fala slap. diferente. Hum. Ele fala, né, que nem ele é um menino grande, ele é um menino grande, lindo de morrer, assim, Todos são e ele lindos. tem, todos são lindos, Então, e ele é um menino grande, então a pessoa fala aí no Brasil, nossa, mas ele fala errado, fala, e aí? Qual é o problema disso? Deixa ele falar do jeito que ele quiser, a gente exato. trata ele, né? Sim, A gente sabe que ele tem tratamento. Agora vai mudar, porque agora é as férias escolares do final do ano no Brasil, é agora aqui nos Estados Unidos, sim, né? E agora vai mudar a sala e daí vai mudar a fono dele também, porque daí a professora indica outra fono. E quando uma criança assim tem síndrome de Down, tem alguma outra deficiência que precisa de alguém, a professora pede uma ajudante para ajudá-la só com aquela criança. Então, tem sim. salas que tem 3 ajudantes. Que é o nosso aqui, a gente chama de professora de inclusão agora, ou atendente terapêutico, assistente terapêutico, mas todos têm formação, né, Val? Aí eu É, acredito aqui que sim também. também, né? Tem a formação de Mas como. aqui o governo, a gente acaba tendo, a gente tem convênio. Meu filho trabalha para uma multinacional, então ele tem convênio. Mas quem não tem, tem tratamentos que o governo dá, já dá na escola. A professora da escola já pede, você já fala com ela, ou ela já identifica e já pede, e você faz tudo. Tem tratamentos que é feito no horário de escola. Exato. Então tira assim, Fantástico. para que ele vai aprender matemática mesmo? Para que ele vai aprender história dos Estados Unidos? O que isso vai servir, né? Vamos fazer um tratamento nele nesse horário, porque essa aula para ele não é importante. Ele não vai pegar, né? Gente, eu Porque acho assim, né, isso muito Márcia? importante. A gente lá atrás estudou ciências, história. O que é isso? Eu trabalho com isso hoje. História é legal, porque eu gosto de histórias, tá? Mas eu não uso isso hoje, né? E a gente E sabe. hoje Ô, Val, a escola a tem gente está com mudado delay isso. aqui, tá? Eu gosto de falar, a Val também, tô me sentindo em casa. Eu tô me sentindo lá na casa da Val conversando com ela. Aqui a gente tem um delayzinho, mas é isso que eu acho fantástico. Eu pesquisei em alguns estados, nos Estados Unidos, em alguns estados realmente essa intervenção é feita em conjunto na escola. E isso é fantástico porque a gente sempre fala dessa tríade, né? A saúde, a educação e a família.
E a escola junta sim, tudo isso, porque a linguagem é a mesma quando você está com todo mundo envolvido. Aqui a gente tem essa dificuldade, porque a psicóloga na saúde, a fonoaudióloga também, mas aí elas não conhecem a escola, não falam com a professora, não sabem como é o desempenho dessa criança na sala, né? Que nem você falou, para que que eu vou estudar tipo química, física, alguma outra coisa que eu não vou usar na minha vida, né? Nós temos a maioria com grandes dificuldades na alfabetização básica, né, de em sim. conhecer as letras, né, não sabe ainda escrever o próprio nome. Então, eu acho que a gente teria, o Brasil, infelizmente, ainda está muito aquém daquilo que a gente chama de funcional, né, de como seria perfeito, né, a gente E outra poder. coisa, né, Márcia? A criança vai na escola, fica até aquele horário, daí à tarde vai fazer aba, vai fazer fono, vai fazer TO. É muito cansativo. Ele Cansativo. tem que brincar, ele é criança, Exato. E Val, a né? gente tem que contar também com a questão da parte no Brasil, dessa questão financeira das famílias, né? A gente sabe que a Caríssimo. ciência aba aqui é muito cara, a escola não oferece, como a gente sabe, esse atendimento mais focado, direcionado, né? E essas intervenções fono, TO, psicopedagoga, musicoterapia, né, tem todas as áreas que contribuem são muito caros, né? E a maioria da população não tem esse alcance, né? Depende ainda do SUS, né? O SUS também tem uma E demanda demora anos a imensa. solicitação, né, Márcia? Exato. Então, assim, a gente tem que, a gente sempre fala que o que é bom a gente tem que copiar. Então, a gente, por favor, pede para que copiem esses modelos que dão certo, que já estão testados lá fora, né? E vamos sair um pouco nós da caixinha e pensar um pouco maior, né? Para É. poder Mas, ajudá-los, né? mas é o que você falou, né? Ai, que eu penso, né, do futuro. Eu penso o futuro dele assim. Tá na hora de nós, mães, pais, parar de falar, eu quero que meu filho seja médico. Ou Sim. quando a mãe tá grávida, já começa a idealizar, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Não. A gente tem que pegar a essência dele, o que ele tem de melhor, e ele trabalhar em algo que ele seja feliz. É a única coisa que eu sempre pedi para Deus, assim, para meus filhos, que eles sejam felizes no que fazem, entendeu? E hoje eu penso isso no meu neto. E meu filho falou assim: mãe, o que você acha que o Arthur vai ser? Né? Eu falei: comunicador. Ele Sim, sim. conversa com todo mundo. Daí meu filho falou: mãe, mas ele fala errado. Eu falei: ele fala errado hoje. Vai chegar uma hora que isso ele vai mudar. É E a treino gente vai também. estar do lado dele, a gente vai estar ajudando, a gente vai estar perto, a gente vai estar treinando e a coisa vai mudar. Mas ele vai ser um comunicador, então ele ele fala para mim, vai, você é dançarina e cantora, então tá ótimo, Ótimo, né? exato. É, Ótimo, é vambora, aquilo. né? E aí que tem que investir, né, Val? Que nem você falou que desde pequenininho você ele gosta de dançar, você já comprava as coisas de música. Isso, você vê como fica essa memória afetiva. A gente às vezes acha que a criança é um bebê ou está dentro da barriga e ela não ainda está entendendo, né, o entorno todo, mas eles já têm essas memórias afetivas que vão com eles, né? E isso, Já é às muito vezes, a gente engraçado isso. procura muita coisa e às vezes está na nossa frente a oportunidade. Eu percebo que as mães se preocupam, sim, como eu também, tantas outras, isso com todos, a questão do futuro, da profissão, né? A gente fala aqui por empregabilidade, por inclusão, né? Aqui no país tem as cotas, né? Mas a gente também percebe que é Sim, difícil inserir nessas cotas uma pessoa com deficiência intelectual, porque as empresas também querem uma pessoa dentro da cota, mas desde que não precise fazer muita adaptação também, né, dentro de suas empresas. A sim. gente tem uma dificuldade, né, principalmente na questão do neuro, quando a questão é mais cognitiva. Então, a gente tem, sim, ainda essa luta diária de poder fazer com que as pessoas deem oportunidade, né, eu acho que é a Mas você vê, palavra. Márcia, eu nunca fui uma pessoa que gostei de trabalhar em empresa. Então eu tenho amigas hoje que falam, ah, eu trabalhei em multinacional. Eu nunca quis. Eu entrei numa contabilidade para trabalhar, eu trabalhei uma semana, o cara falou, não, fica aí, você vai aprender. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Exato. Dislexia, hein?
Eu não quero isso para mim. Eu sempre tive meu negócio, sempre tive. Então, assim, de uma forma ou outra, eu sempre fui a dona do meu negócio. E é isso aí que importa, Ô, Val, é estar feliz. você falou uma coisa que a gente tem que respeitar, né? A gente sempre fala da inclusão, mas todos são pessoas, são seres humanos, e como tal, tem o caráter, tem suas habilidades, tem suas fraquezas, o lado que são muito competentes, o lado não tão competentes, e eles são iguais, né? Lógico. Eu fico, quando a gente fala de pessoa com deficiência, e principalmente a questão do TEA, né, de não ter aquela característica, né, visível, e sim o comportamento que a gente começa a observar que é um comportamento mais estereotipado, uma fala mais diferente, né, pausada, às vezes robotizada. E aí eu fico pensando, e às vezes eu já até falei isso, falei, gente, é a característica do ser humano, né? Um é loiro, outro é preto, outro é alto, outro é baixo, outro é gordo, outro é magro. Eles têm a característica de um ser humano que tem um transtorno do espectro autista. Só isso, não tem que Ele é um ser discutir. humano, né? Ele É um não é ser humano, diferente em nada da gente. nada, e nada, pelo contrário, é mais bonito, mais honesto, mais correto, né? Ô, Val, aí eu quero falar um pouquinho com você agora dessa sua história, dessa sua superação, né, você falou da dislexia, né? Como é que foi isso para você, tudo isso? Porque hoje você é CEO numa empresa, né? Você leva várias Hoje eu tenho mulheres. 3 empresas nos Estados Unidos e uma no Brasil, tá, Márcia? Só isso. Então, E então, assim, superação, eu queria que você falasse um pouco dessa sua história, do diagnóstico desde pequena, como é que foi, como é que você foi na ultrapassando verdade, isso. assim, eu era diferente das minhas irmãs, não como o Arthur, né? Porque na época também não tinha Meu filho, diagnóstico de não. nada, mas eu ia muito mal na escola. Então eu tinha as minhas irmãs sempre foram as melhores alunas. Eu não gravava nada, eu não decorava nada, tinha que estudar, eu não estudava, tinha prova, eu não estudava para a prova, eu não fazia lição. Eu falava para minha mãe que não tinha lição, só queria brincar, brincar, brincar. E, e eu fui repetindo, né? Eu fui repetindo, repetindo. E a minha mãe sempre pegou muito no meu pé até hoje, né? É muito engraçado que esses dias eu falei para minha irmã, eu estou escrevendo um livro, né? E eu vou lançar aqui no Brasil porque eu quero que você esteja lá. Ela virou assim para mim, ela falou, você está escrevendo um livro do quê, Val? Eu falei, por que esse espanto? Eu só tô te perguntando se você vai, Nolanda, porque minha irmã é o meu oposto, né? Daí, minha irmã mais velha, né? Daí eu falei, só quero saber se você vai, né? Ela falou, não, eu quero saber o que você está escrevendo. Como assim você está escrevendo, né? Deixa eu Que ela ler, né? fala Deixa que eu eu ler aí devia. deixa eu É, ler o rascunho aí, daí por favor. assim, eu tenho curso, eu tenho mentoria, eu tenho um monte de coisa que não é o mundo dela, ela não sabe, né? Exato. E assim, e é isso. Então as pessoas acham assim, eu sou assim, Márcia, para eu desfocar é segundos, tá? Sim. Passou meus filhos brincam, passou a borboleta, a mamãe voa. Só que todo dislexo tem uma coisa super natural, é super genial. Vamos lá. Nós somos extremamente criativos. Exato. Extremamente criativos. Eu vejo meu neto, tem dois desenhos aqui que o meu neto fez no meu escritório. Eu tenho uma lousa aqui na frente, né? Quando eu dou curso, eu uso ela. E ele fez um dinossauro, ele fez os dentes, ele fez atrás o rabinho com os degraus. São detalhes, né? Detalhes, né? E, e isso a gente fala. As minhas irmãs talvez não tenham essa ideia criativa que eu tenho. Eu fiz direito, a minha primeira faculdade foi direito, mas assim, antes disso, eu casei muito cedo. Eu fazia bolo para vender chocolate, vendi joia, vendi roupa, fui sacoleira de São Paulo para Americana com roupa, ia comprar roupa na capital na época. Depois eu tinha na minha cabeça, mas assim, fato, que eu tinha que mudar para São Paulo que eu ia ficar rica.
E ninguém tirava isso da minha cabeça. Ninguém. Até meu marido comprar ideia e a gente foi. É. Então eu fui com dois filhos pequenos, saí de toda a zona de conforto e daí lá eu fui estudar. Porque em americano, eu sou de americano, eu só trabalhava, trabalhava, Entendi. trabalhava, trabalhava. E daí eu fui estudar e eu fui fazer direito. Ah, e olha Eu que fiz direito. faculdade, hein? Para leitura, que É, exigi muito de você. mas eu tive amigas que ajudaram muito, viu, Márcia? É. Eu finalizar. Só que eu não tirei o AB. Eu fiz a Uhum. primeira prova e não passei. Eu fiz a segunda prova também, não passei. Chegou na terceira prova, eu estava estudando e eu sempre falava no café, quando a gente fazia faculdade, para as meninas que eu ia ter um escritório lindo, maravilhoso. Em São Paulo, na Avenida Tal, eu dava o nome da avenida que eu queria lá em Santo Amaro. E que ia ser um escritório maravilhoso, que ia ter 5 salas em cima, que tinha uma sala de reunião assim para 20 pessoas, uma lareira, né? E as meninas riam e falavam, Val, você nem passa, você tá em DP, você não tá nem pagando a faculdade, como que você vai fazer isso? Eu falava, eu vou fazer. Isso não é problema meu. Eu tô falando que eu vou fazer. Você já jogou pro Foi, Márcia. universo, né, Val? Já jogou pro universo. É, eu tenho uma frase minha que aqui nos Estados Unidos, toda cidade que eu chego, as mulheres já sabem. Dá o passo que Deus dá o chão, né? Dá o passo que Dá um Deus dá o passo. chão. É verdade, é verdade. E É daí eu verdade. peguei e ela chegou, essa minha amiga chegou, estava estudando para a terceira prova. Ela falou, Val, achei teu escritório. Eu falei, oi, ela falou, achei teu escritório. E daí eu fiquei com esse escritório sem poder pagar o aluguel, que na época era caríssimo em São Paulo, uma mansão em São Paulo. E eu fui atrás, eu larguei de ser a advogada para ser a melhor comercial do escritório, mas todos os advogados que tinham lá trabalhavam para mim. E é isso, né? A gente tem Olha que aí. fazer o que a gente é bom. Não Exato. adianta a gente inventar, né? Você não falou em Então momento tá. algum, né, Val, que você ia ter esse escritório, que você ia sentar e você ia ter uma carteira de clientes e você ia fazer defesas. Você falou que ia ter um escritório. Eu tive 5, Márcia. 5 escritórios, 3 na capital, um em Campinas, um em Americana. Minha mãe, a Sem um AB. capacidade. Sem OAB. E Exato. dislexa, eu esqueço. Então, assim, eu tenho que marcar as reuniões, mandar me avisar. Às vezes eu esqueço alguma coisa da pessoa, a pessoa fala assim, Val, né? Às vezes fica até. E eu acho que esse meu lado dislexa também, às vezes as pessoas se aproximam de mim, que quer entrar na TV ou quer alguma coisa, eu não percebo. Entendo. Daí a pessoa fala para outra pessoa, eu fiz isso para ela, ela não me pôs na TV. Ué, por que ela não fala? Que ela queria Exato. entrar na TV, seja objetivo. Eu sou muito objetiva, né? Ô, Val, você Mas falou eu acho que isso. uma coisa agora, que você comentou agora, e eu vou por curiosidade. Você falou dessa questão, né, profissional, que às vezes a pessoa chega para te dar aquela dica, né, e você não pegou essa dica. Na vida, você teve problema em relação a isso com a dislexia e o relacionamento com as pessoas? De que as pessoas falavam e você não lembrava, e as Então, pessoas eu não tenho hoje. entendiam. Então, eu tenho uma pessoa em Miami, né? Uma menina em Miami que ela fazia tudo para mim. Tudo. Mas ela nunca chegou para mim e falou assim, Val, eu quero estar na tua TV. E daí ela falou para uma outra amiga minha. Eu faço tudo pra Val e ela não me põe na TV. Daí eu cheguei pra ela e falei: você quer entrar na TV? Ela fez assim. Eu falei: por que você não me falou? Fala o que você quer. Eu não sou obrigada de adivinhar, eu sou dislexa, eu não percebo. Eu Exato. achei que ela estava fazendo porque ela gostava de mim, não porque ela tinha interesse comigo. Você E entende? eu entendi o que você falou. E tem uma outra questão, às vezes a pessoa pode julgar você por uma atitude. Ai, nossa, ela não deu atenção para mim, ou ela não, né? É, E aí arruma uma inimizade sem saber da dislexia, né? De como isso funciona. então, Márcia, mas a dislexia é tão boa no meu caso, é uma bênção tão grande que até assim, a pessoa que tá brigada comigo, eu também não percebo, vou, cumprimento, beijo, abraço, a pessoa acaba ficando Exato. na interrogação.
Exato, porque eu falo isso porque a gente tem, né, eu conheço, nós temos um grupo de mães que tem crianças com vários tipos de transtornos, vários tipos de deficiência, e as mães ficam angustiadas porque falam que o filho não percebe, que as pessoas, ele não fixa a matéria, então tem o bullying, e ele não entende que estão fazendo bullying com ele, então, e ele já tem a dislexia já laudada, né? E é tão difícil as Eu pessoas também. entenderem. E a gente se angustia nesse sentido, se colocando no lugar dessa mãe, dessa criança. E o seu depoimento hoje aqui, Val, no Momento Inclusão, independente, né, da gente estar falando bastante também da Queens, que é o que está abraçando aí o Momento Inclusão também, é muito importante para essas mães, para essas famílias, essas pessoas que têm o seu filho, ou algum caso na família, de que o outro lado, né, da dislexia, porque o que você está fazendo hoje, Val, é mostrando que é o que você falou, a dislexia para mim foi uma bênção, né? Porque você está tirando, né, para alguns é um problema, não, você está mostrando que é possível, né? Eu queria pontuar Márcia, isso. mas assim, eu vejo as minhas amigas de escola, as melhores que fizeram direito comigo, todas trabalharam para mim. Ninguém teve escritório. Na escola em Americana, as meninas que faziam bullying comigo, eu sofri bullying demais, por causa ela não fez a lição, ela não sabe fazer, Ela não né? entendeu, fala de novo, né? Porque a gente vê isso, né? Hoje elas estão no mesmo lugar. Depender, assim, não fazem nada, tem aquela vidinha que para mim não ia dar. Eu sonho muito alto, eu acredito nos meus sonhos, Isso é eu vou importante. atrás, sabe? E eu tenho várias amigas dislexa hoje que são iguais eu. Eu tenho amiga que a mãe fez tratamento a vida inteira, que ela era dislexa, ela não se relacionava bem com as pessoas porque ela sofria muito bullying. Porque ela ia mal na escola, porque os outros tiravam sarro do jeito que ela era, e não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje tá super bem, uma mulher resolvida, bem casada, tem o negócio dela, sabe, tem um vidão. E daí eu falo pra ela, volta lá, e fala, ó aqui eu, gente, onde Olha eu eu tô? Ela aqui, vai lá né? e volta de brincadeira, né? Porque Então, é uma assim, violência. A violência psicológica, né? Porque algumas pessoas reagem ao contrário, né? Umas se impulsionam a enfrentar, a pular esse obstáculo, né? Ao tratamento e a entender como é que funciona melhor, e outras se fecham, né? Ficam em depressão, não deixam os estudos, né? Porque a gente tem esse se outro sente lado, né? inferior, né? Ela, Exato, ela não se admite que ela é diferente e que ninguém é igual. Nosso DNA não é exato, igual, exato. né? Nós não somos iguais, nós somos todos diferentes e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E eu acho isso, sabe, Max? Eu acho que eu sou realmente uma pessoa especial. Teve problemas muito, mas assim, tudo passa, né? Tudo passa na vida da gente. Então, eu não me preocupo com meu neto autista. Nem É eu com muito meu filho engraçado autista. isso. Eu sei que ele vai ser um sucesso no que ele fizer e eu tenho certeza disso, Exato, né? exato. Às vezes eu me preocupo com o neto que é mais tímido, que não fala o que sente, que faz as coisas para agradar o outro. Isso me preocupa, sabe? O perfeitinho, né? O perfeitinho que faz tudo para agradar o outro. Isso me incomoda, porque essa pessoa não é feliz, né? Ela Porque eu vou vivendo a minha vida e assim, eu não faço mal para ninguém, mas se alguém acha, ai, a Val tá me afetando, é uma coisa que ela criou na cabeça dela, não sou eu, entendeu? sim, sim. Porque eu não percebo. Ô, Val, uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, e eu acho que é válido, a gente tem aquele ditado, aquela frase que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Eu Aham. digo assim, eu peguei essa frase, eu fiquei pensando nessa frase muito tempo. Eu falei, realmente a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma pessoa, né? Independente do que ela seja, do diagnóstico dela, né? Se ela é bem de vida ou se ela não é, a gente precisa das pessoas, né? Todo mundo precisa das pessoas.
E aí eu fiz uma reflexão nessa questão. Mas será que essa aldeia está preparada para receber essa pessoa? Porque quando a gente fala algumas coisas, a gente fala que tem um impacto na vida das pessoas, mas quando a aldeia percebe que esta pessoa tem uma condição diferente, que essa aldeia também vai precisar se superar para ajudar, aí fica a pergunta, será que a aldeia, quando eu falo aldeia, eu falo mundo, né? A gente tá, porque eu vejo que você daí, né, Val, tantas outras pessoas, e eu percebo muito que as famílias, os pais, o pai e a mãe, alguém da família, ou um padrasto, tá pegando a causa da pessoa com deficiência, a gente escuta falar muito, e tá aí dando a cara, tá estudando, tá virando cientista, tá fazendo o seu programa, tá virando professora. Conheço mães que estão virando terapeutas, começaram a estudar agora Sim, psicologia. a maioria, né? Você percebe que eu estou percebendo um movimento das famílias, em todos os níveis Sim, da sociedade, em falar pelos seus filhos e se empoderar da informação. Né? A gente, como você citou, médicos, cientistas, todos têm em comum alguma coisa com alguém que tem um transtorno ou tem um outro tipo de deficiência. E eles estão movendo, fazendo essa roda girar. Então, eu sempre falo que essa aldeia depende também de nós, né, das famílias se unirem com e certeza. passar para essa aldeia. Porque eu sempre falo para as mães, falo assim, só me responde uma coisa, antes da gente ter nossos filhos, ter contato com algum tipo de pessoa com deficiência ou algum tipo de transtorno, você se interessava pelo assunto? Né? A não ser que você estava fazendo uma medicina, né? Ou se formando em psicologia, que Não, você vai ler a alguma gente vai. coisa, mas você não, e aí como é que você quer que a sua vizinha respeite o seu filho se ela não teve contato? Então a gente também tem que às vezes ser esse veículo de informação, né? Chegar e vem cá, ó, você me Sim. desculpa por ele ter feito isso, mas é porque no funcionamento dele, de como, né, ele tem o transtorno do espectro autista, então é sem querer, né? Eles são muito Mas, eles mesmos, Márcia, né? qualquer criança faz arte, é normal, Exato, né? Qualquer exato, criança fala o que quer e a gente, a hora que exato. vê, já falou. Então, assim, é normal. No- As pessoas hoje não têm muita paciência, né? Tem uma não. irritabilidade muito grande. E olha assim, se a criança tem algo diferente, já olha. No Brasil eu noto muito isso, sabe? E eu já olho para a pessoa e falo: Oi, o que foi? Tem alguma. Tá olhando alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Eu já falo, sabe? Já quer Meu aprender marido comigo? Vem fala: cá que eu vou te ensinar. Tá faltando informação. É, O que você está falando é a gente pegar a história da pessoa com deficiência no mundo, a história do mundo, né? Muito, a gente evoluiu, mas é muito deprimente. E você, às vezes, vê coisas que aconteciam no século passado acontecendo hoje ainda, né? De formas diferentes, com uma roupagem diferente, mas da mesma forma, né? É como se, nem vou dar atenção porque não vou perder meu tempo, né? Então, assim, eu acho que a evolução humana, a gente precisa não de pessoas sem nenhum tipo de deficiência ou nenhum tipo de transtorno, nós precisamos de pessoas melhores, ser humanos melhores. Eu acho que ser humano melhores. esse Porque é um. assim, Márcia, o que nos move a fazer com esse ser, né? Com que toda nossa família seja feliz, né? O amor. O Exato. que nos move é essas mães, né, que têm filhos com autismo, ou com dislexia, ou com síndrome de Down, a estudar, a se preparar para ser uma TO, ou para ser uma fono, para ser uma terapeuta, o amor. O amor, Tudo que nos exato. move é o amor. Exato. Então a gente tem que passar isso para o mundo, né? Exato. Que o amor é a única coisa que vale a pena você se mover, né? A única coisa que pode mudar esse mundo é o amor. É verdade. E quando você começou o programa, eu lembrei, você falou assim que ninguém está livre de ter uma pessoa
dentro do transtorno do espectro autista, né, a questão do síndrome de Down, com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, né, e a gente também, que as pessoas que se acham típicas, né, normais, que não vão precisar, gente, um acidente de carro, né, um tombo dentro de casa, quantas pessoas se Minutos, tornam né? minutos, segundos da vida. Então, assim, Minutos. a gente fala de acessibilidade, né? As pessoas falam, mas para quê? Né? Precisa ter espaço para o cadeirante, né? A gente briga muito na questão dos comércios, né? Eles também consomem, mas eles não Sim. conseguem chegar, né, à loja, né? Então, eu acho que aí tá bem resolvida essa questão da acessibilidade, Val. Pelo menos no estado que você está. Então, aqui tá assim, aqui é assim, vamos supor, uma mulher grávida, ela não tem direito a uma vaga especial na frente do supermercado ou de uma Tá, loja, mas um idoso e um cadeirante tem. O tem. do cadeirante é em todos os lugares, tá? E aqui é assim, tudo que você vai subir, vamos supor, tem a calçada, ela tem aquele, esqueci como fala, tem a Re- subida, né? o rebaixo, tipo É, uma tudo rampinha. tem rebaixo. Qualquer mall tem vários lugares com rebaixo. Não é um na frente de cada loja. Porque aqui tem muito idoso que anda, não é cadeira de roda, mas é um carrinho elétrico. Sim, sim. Aquele tipo de É porque golfe, vai né? andar muito, porque é tudo muito grande, né? Então é normal. E na frente das portas é só para quem usa cadeira de roda mesmo, assim, na frente das portas dos lugares, né? E a gente, que nem esses dias eu estava no Publix, aqui é um supermercado que nem o Pão de Açúcar, e tinha um cara, eu parei, tinha várias vagas, eu andei assim, parei longe, e a hora que eu vi ele saindo, olhando o carro dele, mexendo no carro dele, ele estava na vaga de cadeirante. E eu fiquei olhando. Não E meu sobe marido sangue. falou assim, meu marido falou assim, por favor, não arruma confusão, por favor. Eu falei, eu vou ter que falar, bem, eu não vou arrumar confusão, mas eu vou ter que falar. Sim. Eu olhei para ele e falei, você tá esperando algum cadeirante vir que tá com você? Ele falou, não. Eu falei, então acho que você tá estacionando no lugar errado, olha lá a placa. Daí E ele olhou, ele? não, não é, ele fez de propósito, ele tava É. esperando uma mulher que tava no mercado. Mas aqui Você é normal, entende? né? Aqui no Brasil isso é normal. As pessoas Mas não aqui respeitam. o americano reclama. Então, já que eu tô vivendo aqui, eu vou viver com as leis deles e eu vou falar. Exato. E estão Você corretos, né, entende? Val? Eles estão corretos, né? Eu Porque se falei pro você meu não marido, eu fala. não vou brigar, mas eu tenho que falar, essa vaga é para uma pessoa. Que Exato. ela tá, de repente essa pessoa chega, essa pessoa que precisa, que necessita, e a vaga não tá aí porque tá ocupada por um bonito aí passeando. Aqui no Brasil a Você gente vê, entende? eu percebo em todos os lugares, principalmente as construções novas, já com alguma acessibilidade, com a questão da vaga do cadeirante, só que aqui no Brasil é aberta para grávida, gestante, até para o TEA também, pessoas dentro do transtorno espectro autista também podem utilizar essa mesma vaga. Mas a gente ainda percebe a questão das calçadas, que são inacessíveis, né? Para cadeira, tem a parte também física, né, das cidades aqui, né, Sim, montanhosas. Aí já é tudo mais plano, né? aqui todo restaurante tem a mesa reservada para os cadeirantes. Uma, duas, três mesas, Olha tá? isso. E aqui, Márcia, aqui a mulher grávida ela não é vista como uma mulher que tem uma doença. Ou que tem alguma Então, um necessidade idoso diferente. e aí eu noto que é uma vaga na frente do estabelecimento. Aqui é 10, 15, 20, Sim, entendeu? é. Por quê? Para o idoso, porque o idoso aqui tem muita benefício, né? E ele é muito bem quisto, assim. Então, e ele anda desse carrinho elétrico, que é como se fosse uma cadeira de roda elétrica. São respeitados, né, Val? Tem uma questão da consciência, É, é uma questão cultural, né? A gente fala da pessoa com deficiência, se a gente for verificar a questão tanto das guerras também, né, que trouxe, né, os soldados, né, sim. amputados, e aí
foi toda essa evolução, né? Essa revolução aí na questão dos direitos também das pessoas com deficiência e como por ter servido à pátria, eles têm um respeito muito grande, né? Por Tem, essa questão, você vê que é bem cultural, né? Então a gente é novo ainda, o país ainda está evoluindo, a gente espera que as pessoas evoluam, né? Mais rápido aqui no é, nosso país, né? Ô Val, nossa é. conversa tá tão boa, mas olha, já estão aqui O tempo pedindo, tá ó, aqui, ó, acabando, né? para mim encerrar, já estamos em 1 hora de programa, 1 hora. Nossa, Gente, Marcinha, passou voou, muito voou. rápido. Ó, o script eu falo, a gente começa o programa de um jeito e termina de outro. Eu queria, assim, te dar assim, 1 minuto para você fazer o seu encerramento, já te agradecendo por estar com a gente, por nos permitir chegar aí na Queens United TV, sob sua direção, né, e toda a sua equipe. Para a gente é uma honra. Agradecer você que está nos assistindo, pedir para vocês que compartilhem, que acione as notificações, tanto do canal Barueri quanto da Queens United TV, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, né, Val? A gente vai colocar aí os programas com vários temas aí no Já ar. deu Pra, certo. obrigada, viu? Gratidão mesmo. Estou muito feliz, fiquei surpresa quando você falou e assim, eu só tenho a agradecer e dizer, quem sabe um dia eu vou aí te dar um abraço e quando você vier aqui pro Brasil, Vai vamos vir marcar. sim. Viu? Vai Ô, vir. Val, Eu vou estar aí, eu vou estar em Barueri em 5 de agosto, né? Com o evento, daí em você vai lá. agosto, né? A gente vai ser. Quem sabe você É, vem aqui no estúdio gravar com a gente em agosto. Aqui, fazer um isso, momento isso. inclusão junto comigo aqui, com o meu entrevistado. É, Eu vou ver isso, vamos marcar. Já eu vou ver faço quem as minhas tá. gravações aí com a Luísa, eu Com a faço. Luísa, né? A Mas Luísa. olha, gente, o que que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que não veja pelo lado mal, veja o lado bom das coisas, veja o lado bom do teu filho, né? Nada é por acaso e Deus sabe todas as coisas. E você foi presenteado com um bem maior, que é um filho. Então, ame, Exato. cuide, proteja, faça o que tiver que fazer, que no final vai dar tudo certo, isso é fato. Exato, por isso que aqui a gente fala, né? As pessoas às vezes falam, Márcia, mas eu fiquei tão triste com esse termo. Eu falei, mas esse termo coloca os nossos filhos em equidade, né? Nas leis, né? Nos direitos, no tratamento, né? Nas intervenções que a gente falou de pessoa com deficiência, né? A gente deixou de falar especial, deixou de falar excepcional, né? Deixou de falar vários outros termos que eram utilizados para ser pessoa com deficiência. Mas é importante esse termo, porque antes da deficiência, tá uma palavrinha que é pessoa, né? Pessoa, ser humano, seu filho, seu neto, seu sobrinho, né? Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer você e dizer que exatamente o que você disse. Ame seu filho, né? Ame a forma que ele é, né? E porque ele é uma pessoa, né? E é sua, né? E assim, ele é especial para a gente de qualquer jeito, né? Exato. De qualquer jeito, né? Eu tenho a minha filha, assim, nunca me deu problema na escola, meu filho sempre deu, mas a gente nunca gosta mais de um do que do outro, a gente Não. gosta dos dois, Exato, né? exato, E vamos respeitar a essência deles, né? O que exato. importa é a essência, né? É isso. Bom, ó, gratidão demais. Vou fazer um quiz rapidinho aqui, antes que o Luiz me puxe a orelha. Vou fazer um rapidinho, com uma palavrinha, só pra gente terminar. E depois, meninos, vocês podem subir a vinheta que tá tudo certo. Val, um sonho. Falei mas você pode É, falar. amor no mundo. Amor no mundo aí. Uma mulher. Uma mulher, minha mãe. Aí, beijo. Um livro. Aí você já pode dar spoiler? Um livro. Não, não é o meu, não. Um livro é a Bíblia. A Tem Bíblia. tudo lá. Verdade, verdade. Precisamos. Tempo, né, Val? As pessoas leem tanto livro, veem tanta internet, YouTube, tudo, a Bíblia tá lá em cima e às vezes não sabe nada, só sabe o Salmo 91 e o 23, quando minha mãe fala. É,
Salmo 91 e o 23, mas 23. tem vida, né? Tem história, né? Tem um mundo ali, né? Tem tudo lá. É o mundo, é o mundo. Qualquer pergunta eles respondem. A Queens hoje é? Hoje é a maior TV de mulheres do mundo. É isso aí, a gente encerra. Gratidão, beijo no seu coração, a toda a sua equipe. E nos vemos a semana que vem aqui, no Momento Inclusão, na Queens Unite TV. Obrigada, boa tarde. Um beijo!